Minha esposa me convidou para um jantar de negócios importantíssimo com um possível parceiro japonês. Ela me olhou como quem estende um convite e, ao mesmo tempo, dá uma ordem. Eu sorri, assenti e me limitei a fazer o papel do marido correto que acompanha e não atrapalha. Eu estava há tantos anos fazendo esse papel que já nem precisava ensaiar. O que ela não sabia, o que ninguém na nossa vida sabia, era que eu entendia cada uma das palavras ditas em japonês. E quando ouvi o que ela disse sobre mim para aquele cliente, quando escutei como me descrevia com uma frieza quase clínica em um idioma que ela acreditava que eu não compreendia, tudo mudou para sempre. Mas deixe-me começar do começo, porque nada do que aconteceu naquela noite surgiu do nada. Tudo foi o resultado de muitos anos de pequenas renúncias, silêncios e decisões que fui deixando que outros tomassem por mim. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de histórias reais, cheias de emoções fortes e decisões difíceis, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e escrever nos comentários se alguma vez você se sentiu invisível dentro do seu próprio relacionamento. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias como esta com você. Meu nome é Carlos e durante 12 anos pensei que tinha um casamento bom, não perfeito, mas suficientemente azeitado para não questionar demais. Eu trabalhava como gerente sênior em uma empresa de tecnologia de muito prestígio. O tipo de trabalho que não se explica numa frase em almoços de família e que todo mundo resume com um "ele está bem de vida". Daniela, minha esposa, era coordenadora de marketing em uma empresa menor, mas bastante dinâmica. Nada glamuroso se olhado de fora, mas ela gostava da sensação de estar em movimento, de ter campanhas, eventos, lançamentos. Morávamos em uma casa confortável, em um condomínio fechado nos arredores da cidade, com os jardins sempre impecáveis e vizinhos que cumprimentavam com educação, sem nunca se tornarem realmente amigos. Tirávamos férias uma vez por ano, quase sempre em lugares que ficavam bem nas fotos, e de fora, provavelmente dávamos a impressão de ter a vida bem resolvida. O que ninguém via eram as rachaduras finas, quase invisíveis, que se acumulavam sob aquela superfície polida. Quando nos casamos, Daniela era outra versão de si mesma, ou talvez eu a visse com outros olhos, não sei. Lembro-me das primeiras noites em nosso pequeno apartamento, alugado antes do condomínio, quando jantávamos macarrão barato em pratos descombinados, e ela se sentava no chão com as pernas cruzadas para me escutar falar dos meus projetos. Naquela época, ela parecia se interessar por tudo, pelas decisões técnicas que ninguém fora do meu mundo entendia, pelas piadas internas do escritório, meus medos de não estar à altura. Ela, por sua vez, me falava de suas ideias para campanhas, de como um dia seria diretora de marketing, de como não havia nascido para ser apenas mais uma. Eu a olhava e acreditava de verdade que avançaríamos juntos, cada um brilhando em seu próprio âmbito, apoiando-nos mutuamente. Éramos pobres em termos materiais, mas ricos em expectativas. Em algum momento, no entanto, as coisas começaram a mudar. Eu não saberia apontar exatamente quando tudo começou, porque não foi um terremoto, e sim uma erosão lenta. Talvez tenha sido quando fui promovido há uns 3 anos, ou talvez antes, quando comecei a trazer para casa cada vez mais cansaço e menos presença. Talvez tenha sido quando ela começou a conhecer gente mais interessante. Palavras textuais dela em congressos e eventos. O fato é que, quase sem perceber, me encontrei vivendo um casamento diferente daquele que eu pensava ter. Daniela começou a se mostrar mais irritável, mais crítica, sempre comparando nossa vida com a de outros casais que, segundo ela, viajavam mais, saíam mais, estavam fazendo coisas grandes.
Eu trabalhava até tarde, viajava para conferências, vivia plugado em e-mails e videoconferências. E quando chegava em casa, a encontrava vidrada no celular, rolando redes sociais com a testa levemente franzida ou absorvida demais pelo seu próprio mundo para falar de algo que não fossem obrigações. Nossas conversas viraram meros despachos. Você pagou o condomínio? Não se esqueça de que no sábado temos o jantar com os Macedo. Pode levar o carro na revisão? Eu não tenho tempo. De vez em quando, eu tentava puxar um assunto diferente, falar de como eu me sentia, de como me notava desconectado, mas as respostas costumavam ser rápidas, práticas, ansiosas por voltar ao fluxo de notificações do celular ou ao e-mail do trabalho. Havia dias em que sentia que falava com uma chefe, não com a minha esposa. Repetia para mim mesmo que isso era normal, que o casamento era assim depois de uma década, que a paixão se apaga, a rotina se instala e a gente simplesmente faz a coisa funcionar, que a vida real não se parece com filmes nem com as histórias que o pessoal conta nas redes. Eu amassava aquela sensação de solidão que se infiltrava nas noites silenciosas, enquanto eu checava e-mails no meu escritório e ela ficava na sala vendo programas de televisão que não me interessavam, rindo sozinha de comentários que eu já não entendia porque não acompanhava aquele conteúdo. Por muito tempo, pensei que esse vazio era parte do preço de uma vida estável e que a única coisa que podia fazer era me acostumar com ele, como quem se habitua a um zumbido constante vindo de uma máquina velha, incômoda, mas sempre ligada. Lembro-me de uma noite em particular, uma daquelas que agora vejo claramente como um aviso prévio. Tínhamos saído para jantar com outro casal, colegas de trabalho dela. Ele era criativo. Ela trabalhava com eventos. A noite toda girou em torno de campanhas, influencers, orçamentos, clientes difíceis. Em um dado momento ele me perguntou: "E você, Carlos, o que faz exatamente?" Abri a boca para explicar da forma mais simples possível o que eu fazia na empresa. Mas Daniela se adiantou. Carlos é gerente sênior numa empresa grande. Lida com coisas de sistemas, números, servidores, essas coisas de TI. Ela disse, fazendo um gesto com a mão, como quem afasta um detalhe menor. Ele é muito bom no que faz, muito estável. Eu sempre digo que ele é meu porto seguro. Todos sorriram. Soou bonito, mas por dentro senti uma pontada estranha. Não pelo que ela havia dito, mas por como havia dito. Como se a minha carreira fosse algo plano, chato, útil unicamente como base para que ela pudesse construir algo mais vistoso por cima. Foi uma sensação fugaz, algo que descartei rápido, dizendo a mim mesmo que estava sendo suscetível. Com o tempo, essa mesma sensação se tornou cada vez mais difícil de ignorar. Há uns 18 meses, tropecei em algo que mudou por completo o meu rumo, embora naquele momento eu não tivesse ideia do quanto. Eu estava rolando o celular em uma noite de insônia em um hotel de aeroporto depois de um voo. Era um daqueles quartos impessoais, com carpetes idênticos em cidades distintas, onde o silêncio soa oco. Eu havia jantado sozinho, olhando sem ver as notícias na televisão e, em seguida, me deitei sem sono. Entre e-mails do trabalho e anúncios, apareceu um de teste gratuito de um aplicativo para aprender idiomas. O curso em destaque era o de japonês e, de repente, como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo esquecido, lembrei-me de algo sobre mim mesmo que estava enterrado havia anos. Na universidade, eu havia feito um semestre de japonês, quando era outra pessoa, com outros sonhos e com menos medo de perder tempo em coisas pouco práticas. Eu havia me fascinado pela escrita, pela lógica diferente, pela forma como algumas palavras continham nuances que o português não tinha. Eu gostava da sensação de olhar o mundo um pouco de outro ângulo, mas depois vieram o trabalho sério, as contas, o casamento, a ideia de ser responsável, e aquele sonho terminou arquivado na gaveta mental de interesses bonitos, mas inúteis. Naquela noite, jogado na cama do hotel,
com o ar-condicionado zumbindo e uma solidão espessa grudada no peito, baixei o aplicativo por curiosidade, só para ver se lembrava de algo. Eu lembrava muito mais do que pensava. O hiragana voltou quase sozinho, como se tivesse estado esperando pacientemente em um canto da minha memória. Depois, o katakana, em seguida, palavras soltas, frases curtas que haviam me feito sorrir anos atrás. Em poucas semanas, eu estava viciado. Cada tarde depois do trabalho, em vez de ficar fazendo hora extra sem sentido, apenas para evitar voltar para casa, para um silêncio compartilhado, eu ia para casa. Jantava algo rápido e me trancava no meu escritório com os fones de ouvido, fazendo lições como um adolescente disciplinado. Assinei um podcast para estudantes. Comecei a ver doramas com legendas e mais tarde sem elas. Baixei um dicionário. Comprei um par de livros online. O relógio avançava sem que eu percebesse. Não contei a Daniela, não porque estivesse escondendo um crime, mas porque já havia aprendido a não compartilhar coisas que ela ridicularizaria ou minimizaria. 3 anos antes, por exemplo, eu havia mencionado que queria fazer um curso de marcenaria como hobby, algo manual para desconectar da tela, para sentir que fazia algo que pudesse tocar com as mãos. Estávamos tomando café da manhã, ela olhando o celular e eu lendo as notícias. E de repente eu disse: vi uma oficina de marcenaria perto do trabalho. Estava pensando em me matricular em algumas tardes por semana. Ela levantou os olhos, não brava, mas com uma mistura de surpresa e diversão. Carlos, você já tem o suficiente com o seu escritório e suas reuniões. Agora quer virar artesão? Ela riu. Não exagera. Além do mais, quando é que você teria tempo? A conversa morreu ali. Eu tentei justificar, explicar que não era por necessidade financeira, mas por prazer, mas já estava sentenciado como um capricho ridículo. Depois disso, aprendi a manter meus interesses em silêncio. Era mais fácil do que ter que defendê-los repetidamente e terminar me sentindo infantil. Assim, o japonês se tornou meu segredo, meu mundo particular, e eu descobri que era bom, realmente bom. Eu praticava todos os dias, às vezes 2 ou 3 horas, como um viciado em algo que pela primeira vez em muito tempo me fazia sentir vivo. Comecei com professores particulares online. A primeira vez que cliquei na videoconferência e vi uma professora japonesa do outro lado, sorridente, me cumprimentando em um idioma que eu havia ansiado sem saber, senti uma mistura de vergonha e emoção. Konnichiwa, Karurozu-san, ela disse, e o som do meu nome em japonês me pareceu mágico. Cometi erros, muitos. Me enrolei com partículas, confundi tempos verbais, misturei vocabulário, mas cada pequeno avanço era uma vitória pessoal. Eu me unia a grupos de estudo, a fóruns onde o pessoal compartilhava truques, livros, piadas internas. Comecei a ler romances simples para adolescentes japoneses. No começo era uma montanha, depois uma rampa exigente, finalmente um passeio desafiador, mas possível. Depois de 1 ano, eu conseguia entender conversas em japonês com bastante fluidez. Não era perfeito, claro, mas me bastava para acompanhar filmes simples, compreender podcasts de nível intermediário e manter conversas decentes com meus professores. Sentia que estava recuperando uma parte de mim que havia enterrado sob camadas de responsabilidade e de comodismo. Cada palavra nova que aprendia, cada estrutura gramatical que dominava, era uma prova silenciosa de que eu ainda era capaz de crescer, de que eu seguia sendo alguém além do aquele que traz o salário para casa ou o marido de Daniela. Era como abrir uma janela em uma casa que eu acreditava selada há anos e deixar o ar fresco entrar pela primeira vez. Um ar que, além disso, tinha outro alfabeto. Enquanto o meu mundo interior se expandia, minha vida cotidiana continuava a se estreitar. Daniela estava cada vez mais absorvida pelo seu trabalho, seus contatos, seus jantares estratégicos. Começou a falar de networking como se fosse uma segunda religião.
Nossos fins de semana se enchiam de eventos aos quais eu ia mais por obrigação do que por prazer, fingindo estar interessado em conversas sobre clientes que eu não conhecia e marcas que não me importavam. Ela, por outro lado, parecia brilhar naquele ambiente, e quanto mais brilhava fora, menos luz trazia para casa. Uma noite, no final de setembro, cheguei em casa um pouco mais cedo do que o habitual. Eu havia conseguido escapar de uma reunião que ameaçava se eternizar, usando como desculpa um relatório que supostamente deveria revisar em casa. Tirei o blazer, deixei as chaves na bandeja da entrada e entrei na cozinha, disposto a preparar algo rápido para jantar. Eu estava pegando um prato quando Daniela entrou quase atrás de mim com uma energia que eu não via nela há meses, com aquele brilho nos olhos que antes ela reservava para as nossas boas notícias. "Carlos, trago boas notícias", ela disse, deixando a bolsa sobre a mesa com um baque suave. "Estamos prestes a fechar uma parceria com uma empresa de tecnologia japonesa. Pode ser enorme para nós. O diretor-geral, Sr. Tanaka, vem na semana que vem e meu chefe me pediu para levá-lo para jantar em um restaurante japonês muito exclusivo." "Você tem um jantar de negócios?" perguntei, abrindo a geladeira mais por gesto do que por fome. "Sim. O Sr. Tanaka perguntou especificamente se eu era casada. Cultura empresarial japonesa", ela acrescentou como quem dá aula. "Eles gostam de saber que você é estável, orientada para a família, dá boa imagem." Ela pegou uma garrafa de água, deu um longo gole e acrescentou, já caminhando pela cozinha como se estivesse ensaiando a cena: "Você só precisa ir bem vestido, sorrir, ser simpático, sabe? O de sempre." Algo na forma como ela disse "o de sempre" me picou por dentro, como uma agulha fina que não mata, mas incomoda. Eu afastei isso com a prática de quem está há anos desvalorizando essas pontadas. "Claro, sem problemas. Quando é?" "Na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Vista aquele terno azul marinho, com camisa branca, conservador, mas elegante. E, Carlos..." Ela finalmente me olhou diretamente, me avaliando. "O Tanaka não fala muito inglês. Eu farei quase toda a conversa em japonês. Você provavelmente vai se entediar um pouco, mas é só relaxar. Peça algo para comer e sorria, certo?" Meu coração se acelerou de uma forma que ela não pôde interpretar. "Você fala japonês?" perguntei, tentando fazer a pergunta parecer casual. "Tenho ido aprendendo ao trabalhar com o nosso escritório de Tóquio nesses anos", ela respondeu com orgulho, esticando os ombros. "Agora eu me viro muito bem. É uma das razões pelas quais estão me considerando para uma promoção importante. Não há muitos na minha área que consigam negociar em japonês." Ela não perguntou se eu falava, nem lhe passou pela cabeça que eu pudesse ter algum interesse ou conhecimento. Por que eu faria? Em sua mente, eu era o executivo ocupado que só se movia em inglês e números, o marido que apareceria na foto para demonstrar estabilidade. Voltei a olhar para dentro da geladeira, com a mente já em outro lugar. "Parece ótimo, querida. Estarei lá." Quando ela saiu da cozinha, fiquei parado ao lado do balcão, com a porta da geladeira ainda aberta e o ar frio me atingindo o rosto. Uma oportunidade havia acabado de cair do céu. Uma chance de ouvir uma conversa que Daniela considerava privada, de escutar como ela realmente falava, como se apresentava, como descrevia a nossa vida quando pensava que eu não podia entender. Uma parte de mim se sentia suja por sequer pensar em aproveitar, mas outra parte maior, a parte que se sentia cada vez mais invisível no seu próprio casamento, a que havia aprendido a viver calada, queria saber. Precisava saber quem eu era no relato dela, quando eu não estava presente, ou quando, como agora, estava sentado ao lado, como se fosse surdo. Aquela semana se arrastou. Durante o dia eu trabalhava, participava de reuniões,
Respondia a e-mails como sempre, mas assim que tinha um momento livre, pegava o celular e repassava vocabulário de japonês de negócios, expressões de cortesia, fórmulas de desculpa, de agradecimento. Praticava mentalmente estruturas complexas enquanto esperava o elevador ou enquanto o café caía na máquina. Em casa, eu me trancava no escritório com a desculpa de terminar relatórios, mas, na verdade, escutava podcasts empresariais em japonês, prestando atenção àquelas frases prontas que poderiam aparecer na conversa. Eu não sabia exatamente o que esperava ouvir. Talvez nada importante, talvez apenas comentários banais. Talvez estivesse exagerando, sendo paranoico, buscando problemas onde não os havia. Mesmo assim, algo dentro de mim, aquela intuição que a gente aprende a calar, mas que nunca morre de todo, insistia em que aquele jantar ia me mostrar algo que eu não queria ver, mas que eu já não podia permitir-me ignorar. Chegou a quinta-feira. Levantei antes de que o alarme tocasse. Enquanto Daniela dormia profundamente, olhei seu rosto sobre o travesseiro, a boca levemente entreaberta, a testa relaxada. Era a mesma mulher com quem eu havia rido naquele apartamento pequeno, a mesma que havia me beijado emocionada quando lhe deram a primeira promoção. E, no entanto, era outra. Não sei em que momento havia ocorrido a metamorfose, mas ali estava o resultado. Tomei banho, fiz a barba com um cuidado quase mecânico, vesti o terno azul marinho que ela havia pedido, combinei com sapatos lustrados e um relógio discreto. Olhei-me no espelho e vi exatamente o que Daniela queria que o Sr. Tanaka visse. Um marido apresentável que não a envergonharia diante de um cliente importante, alguém que transmitia estabilidade e sucesso, um personagem secundário bem vestido. O restaurante ficava em uma área cara do centro, em um edifício de vidro e aço com um manobrista na entrada. Era moderno e caríssimo. Desses lugares com lista de espera de meses, onde as luzes são tênues, as mesas estão suficientemente separadas para que a descrição pareça um luxo a mais, e a música de fundo é tão suave que mal se nota. Daniela havia conseguido a reserva através de um contato da empresa. Ela caminhava segura pelo corredor, como se pertencesse ali. Chegamos 15 minutos antes. Ela olhou a câmera do celular, retocou a maquiagem, alisou um blazer que já estava perfeitamente reto e murmurou sem deixar de olhar o seu reflexo. Lembre-se, seja agradável, não tente se meter na parte de negócios. Se o Sr. Tanaka falar com você em inglês, responda curto. Precisamos que ele se concentre na parceria, não que se distraia com histórias. Assenti, engolindo o sabor amargo que subia à boca. Aquele sabor familiar das vezes em que o meu papel se resumia a não atrapalhar. O Sr. Tanaka já estava sentado quando chegamos. Um homem de uns 50 e poucos anos, com óculos de aro prateado e um terno impecavelmente cortado. Ele mantinha as mãos apoiadas sobre a mesa com uma calma que impunha respeito. Quando nos viu, levantou-se de imediato. Daniela fez uma leve inclinação. Eu a imitei, lembrando-me das lições sobre etiqueta japonesa. Eles trocaram saudações em japonês, formais e respeitosas, com aquelas fórmulas que eu havia repetido tantas vezes diante da tela do computador. Eu escutei cada palavra sentindo uma estranha mistura de orgulho secreto e nervosismo. Eu sorri com cara de estar um pouco perdido e me sentei na cadeira que Daniela havia me indicado, como se fosse um convidado a mais em sua cena cuidadosamente montada. A conversa começou em inglês. Cortesia superficial, comentários sobre o restaurante, o hotel, a cidade, perguntas sobre se era a primeira vez que recebíamos parceiros internacionais. O inglês do Sr. Tanaka era bastante bom. Melhor do que Daniela havia insinuado, apenas um pouco marcado pelo sotaque. Eu intervi o suficiente, respondendo quando me olhavam, fazendo alguma piada leve quando parecia oportuno. Tanaka sorriu algumas vezes com aquele sorriso contido típico de quem se mantém em modo profissional.
Daniela, enquanto isso, ia guiando a conversa como uma maestrina segura de si. Quando trouxeram os menus com caligrafia japonesa e traduções discretas, passaram de forma natural para o japonês. Foi quase imperceptível. Uma frase em inglês, outra metade em japonês e, de repente, tudo estava em japonês. A fluidez de Daniela era boa, embora eu, da minha posição de ouvinte treinado, captasse erros e hesitações que ela compensava com segurança, sorrindo, usando o tom e a linguagem corporal para encobrir os tropeços. Eles discutiram projeções de negócios, estratégias de expansão, detalhes de marketing e posicionamento. Eu não entendi tudo, mas o suficiente para seguir o fio da meada. Fiquei quieto, bebendo água, sorrindo de vez em quando nos olhavam, interpretando meu papel de acompanhante distraído. Por dentro, no entanto, eu estava alerta como um animal na floresta. Então, o Sr. Tanaka se virou um pouco para mim e disse algo em japonês que captei com clareza, uma pergunta educada sobre o que eu fazia, se eu também trabalhava em tecnologia e em qual área. Eu consegui abrir a boca para responder, sentindo uma pontada de tentação de revelar meu segredo, mas Daniela respondeu por mim antes que eu sequer pudesse respirar. Em japonês ela disse: Carlos trabalha em uma grande empresa de tecnologia, mas em um posto bastante padrão. Não é dos que tomam as decisões importantes. É muito bom sujeito, muito estável, mas se contenta com pouco. Eu sou a que arrisca, a que impulsiona. Mantive o rosto neutro, o sorriso educado, mas por dentro algo se retorceu com violência. Um posto bastante padrão. Eu estava há anos liderando equipes, fechando projetos complexos, gerenciando orçamentos sobre os quais ela nunca havia se incomodado em me perguntar, e ela acabava de reduzir tudo isso a alguém que se contenta com pouco, como se eu fosse um funcionário medíocre com bom caráter. Tanaka assentiu com cortesia, fazendo um comentário sobre a importância das pessoas estáveis em qualquer organização, e não perguntou mais. Levei o copo de água aos lábios para ter algo para fazer com as mãos. O jantar seguiu seu curso. Chegaram vários pratos, todos apresentados de forma impecável. Pequenos montes de cor e textura, cada um quase uma obra de arte. Eu comia devagar mais por inércia do que por apetite, e escutava. Escutava de verdade. Daniela era diferente em japonês, mais agressiva, mais fanfarrona. Ela exagerava seu papel em algumas conquistas. Atribuía a si ideias que claramente vinham da sua equipe. Pintava-se a si mesma como a mente estratégica por trás de quase tudo. Não era uma mentira descarada, mas sim uma versão inflada da mulher que eu conhecia. Eu a ouvi dizer que ela havia salvado uma campanha inteira com uma única ideia brilhante, quando eu a havia visto chorar no sofá, porque nada funcionava até que um colega propôs a mudança que consertou tudo. Agora, esse colega era um detalhe apagado do seu relato. Então a conversa mudou de tom. O Sr. Tanaka mencionou o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a importância do apoio familiar em carreiras exigentes. Ele fez uma referência à sua própria esposa e a como o havia acompanhado durante anos e perguntou de forma bastante direta como Daniela lidava com essa pressão em casa. Ela soltou uma gargalhada que me embrulhou o estômago, um riso que soou mais cínico do que divertido. Para ser sincera, ela disse em japonês, meu marido não entende muito de ambição de verdade. É bom trabalhando, mas lhe falta visão. Eu me encarrego de todas as decisões importantes, das finanças, do planejamento do nosso futuro. Carlos é mais do tipo que deixa a vida levar. É útil tê-lo como imagem de estabilidade. Dá a impressão de família séria, de marido responsável. Para mim, é bom. Assim não tenho que me preocupar com um esposo que queira brilhar demais ou que compita comigo. Apertei tanto o copo de água que pensei que o ia quebrar. Senti um calor subir do estômago para o rosto, mas o treinamento de anos de ser o tranquilo, o que não armava barracos, me manteve no meu lugar. Tanaka fez um som neutro,
uma espécie de entendi cortês. Olhei para o seu rosto e vi um lampejo de algo, talvez desconforto, talvez desaprovação, mas ele não a confrontou. Em seu lugar, desviou o tema e perguntou a Daniela sobre seus objetivos a longo prazo, sobre onde ela se via em 5 ou 10 anos. Estou mirando um cargo de diretoria em uns 5 anos, continuou Daniela em japonês com a mesma segurança inflada. Tenho me posicionado com cuidado, construindo os relacionamentos certos. Meu marido ainda não sabe, mas faz um tempo que estou movendo alguns ativos, abrindo contas no exterior. Simples planejamento financeiro inteligente. Se minha carreira exigir mudanças ou alterações grandes, preciso de flexibilidade para me mover rápido, sem estar amarrada a contas conjuntas, nem a opinião dele em tudo. Senti o sangue gelar. Contas no exterior, movimentação de dinheiro, sem me dizer. Soava menos como planejamento inteligente e mais como preparar um futuro no qual eu não teria acesso a nada do que acreditava ser nosso. Mas ela ainda não tinha terminado. O Sr. Tanaka lhe perguntou algo sobre o estresse do posto, sobre se ela tinha alguma forma de lidar com isso, se tinha hobbies ou atividades que a ajudavam a desconectar. A risada de Daniela desta vez foi diretamente desagradável. Eu tenho minhas válvulas de escape, ela disse. Há um colega no trabalho, Ricardo. Ele é do departamento financeiro. Estamos nos vendo há uns 6 meses. Meu marido não suspeita de nada. A verdade é que tem sido muito bom. Ricardo entende minhas ambições. Entende como o jogo funciona. Falamos de estratégias, fazemos planos. É um respiro depois de chegar em casa e encontrar alguém que vive feliz na sua rotina, pensando só no seu trabalho e em coisas simples como: que jogo está passando na televisão? Fiquei completamente imóvel. Se alguém tivesse parado o tempo naquele momento, me encontraria transformado em uma estátua. Sentia o rosto rígido, como se não fosse meu, enquanto por dentro algo desmoronava com um estrondo silencioso. Uma traição. Contas no exterior. Minimizar minha carreira. Pintar-me como um homem sem ambição, como um acessório que dá boa imagem. 12 anos de casamento. E era assim que ela falava de mim quando acreditava que eu não podia entendê-la. O Sr. Tanaka estava claramente desconfortável agora. Eu via na forma como se mexia na cadeira, em como redirecionava a conversa para temas neutros, na tensão leve da mandíbula. Era educado demais para confrontar Daniela diretamente, mas suas respostas se tornaram mais curtas, mais frias. Eu mal provei os últimos pratos. Os sabores, que em qualquer outra circunstância teriam me parecido delicados e interessantes, agora chegavam a uma boca incapaz de distinguir nada. O jantar terminou por fim. Nos despedimos no hall do restaurante sob uma luz demasiadamente branca. O Sr. Tanaka fez uma breve reverência em minha direção e disse em um inglês cuidadoso: "Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Carlos. Desejo-lhe o melhor." Havia em seus olhos uma suavidade que me fez perguntar se ele havia entendido mais do que aparentava, se as palavras de Daniela o haviam incomodado tanto quanto a mim. Acho que, no fundo, nós dois sabíamos que aquela noite havia deixado de ser apenas um jantar de negócios. O caminho de volta para casa foi silencioso. Daniela parecia satisfeita consigo mesma, cantarolando com o rádio, fazendo algum comentário solto sobre o vinho ou sobre a sobremesa, como se nada especialmente delicado tivesse saído de sua boca. Durante um semáforo vermelho, ela olhou-se no espelho do parasol e retocou o batom. "Correu bem", ela disse finalmente. "Acho que vamos fechar o acordo." O Sr. Tanaka ficou impressionado. "Fico feliz", respondi, com uma voz que me soou vazia até para mim, como se viesse de muito longe. Olhei pela janela as luzes da cidade, os prédios, as sombras das pessoas que cruzavam as ruas, sem saber que dentro daquele carro, em silêncio, um casamento estava colapsando. Em casa, Daniela me deu um beijo distraído na bochecha.
Disse que tinha e-mails atrasados e desapareceu no seu escritório. Fechou a porta como sempre. Eu subi para o quarto, acendi a luz e fiquei de pé no meio do silêncio, sem saber muito bem o que fazer com o meu corpo. Olhei-me no espelho do armário e vi um homem bem vestido, aparentemente bem-sucedido, com os olhos vidrados de alguém que acabara de ver a versão real, projetada em uma tela, e não se parecia em nada com o trailer que haviam lhe vendido. Sentei-me na cama, peguei o celular, segurei-o por um momento entre as mãos, e então fiz algo que nunca havia imaginado que faria. Liguei para Verônica. Verônica havia sido minha colega de quarto na universidade, minha melhor amiga durante aqueles anos em que eu ainda acreditava que tudo era possível. Passávamos noites inteiras estudando, rindo, compartilhando pizzas baratas e confidências. Ela havia me visto chorar pelo meu primeiro término sério. Eu a havia acompanhado quando o pai dela morreu. Depois, a vida, a distância e, sim, a forma sutil com que Daniela desincentivava minhas amizades foram nos separando. Verônica havia se tornado advogada de família, ironicamente, e havia passado pelo seu próprio divórcio 5 anos antes. Recentemente, havíamos voltado a ter contato pelas redes sociais, havíamos trocado algumas mensagens, temos que marcar algo, mas eu não havia contado nada real sobre a minha vida. Não até aquela noite. Ela atendeu ao segundo toque, surpresa pela hora. Eram quase 11 da noite. "Carlos!", ela disse com aquela mistura de alegria e alerta que se tem quando um amigo do passado liga tarde. Engoli em seco. "Preciso de uma advogada", eu disse, e a voz me falhou na última palavra. Conversamos por 2 horas, não é exagero. Deitei-me na cama com o quarto em penumbra e contei tudo. O jantar, a conversa em japonês, as contas no exterior, o caso de 6 meses com Ricardo, os anos me sentindo minimizado e usado como ornamento de estabilidade. Enquanto falava, ia dando forma a coisas que até então só tinham sido sensações difusas, e ao nomeá-las, elas se tornavam mais reais, mais incontestáveis. Verônica escutou sem interromper demais. De vez em quando, ela só dizia "aham", ou pedia algum detalhe concreto, mas dava para notar que sua mente estava trabalhando a toda velocidade, treinada para esse tipo de história, embora desta vez doesse mais porque o protagonista era alguém de quem ela gostava. Quando terminei, houve alguns segundos de silêncio do outro lado. "A primeira coisa que você precisa fazer é respirar", ela disse por fim. "Pode fazer isso por mim?" Respirei, tomei ar, soltei-o devagar. "A segunda, você tem que entender que o que ela está fazendo com essas contas no exterior pode ser ilegal. Sem dúvida, é extremamente antiético se ela está escondendo bens matrimoniais, antecipando um divórcio ou simplesmente para controlar tudo. Isso é fraude financeira. Podemos usar isso a seu favor." "Não tenho provas", eu sussurrei. "Foi só uma conversa. Não gravei nada. Eu estava ocupado demais tentando processar o que ouvia." "Não tem problema." Ela respondeu com um tom firme que me lembrou porque eu sempre havia confiado nela. "Vamos fazer o seguinte, não a confronte ainda. Sei que você quer fazer isso, que a necessidade de gritar na cara dela tudo o que você sabe está te consumindo, mas temos que ser estratégicos. A partir de amanhã, você vai começar a reunir documentação, extratos de conta, declarações de imposto de renda, qualquer registro financeiro ao qual você tenha acesso. Tire fotos, reencaminhe e-mails, o que for. Se ela está movendo dinheiro, haverá um rastro. Nós o encontraremos." "Verônica, eu estou com medo", admiti. Não apenas medo de perder o casamento, que na verdade já estava perdido, mas medo de descobrir tudo o que havia debaixo da superfície. "Eu sei", ela disse, "mas também sei que você é inteligente e capaz, e acaba de demonstrar isso aprendendo um idioma inteiro, sem que ela soubesse. Você não é o homem conformista que ela descreveu. Você pode lidar com isso e não está sozinho."
A partir deste momento, o que acontecer, vamos resolver juntos, certo? Quando desligamos, fiquei olhando o teto por um tempo na escuridão. Depois, me sentei na beirada da cama e finalmente deixei que me atingisse tudo o que havia estado contendo no restaurante. Raiva, traição, dor, medo. Chorei em silêncio, com os punhos apertados sobre os joelhos, sentindo uma mistura de humilhação e alívio. Mas debaixo de tudo isso começou a crescer outra coisa, uma determinação fria e clara. Eu não ia continuar sendo o marido útil apenas como adereço de estabilidade. Não ia continuar permitindo que me diminuíssem e me enganassem na minha própria casa. Eu ia recuperar o controle da minha vida, mesmo que isso significasse queimar tudo o que eu havia construído até aquele momento. Senti que pela primeira vez, em muito tempo, não era eu quem estava esperando que Daniela decidisse o próximo movimento, mas sim quem ia decidir o próprio. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que trabalharia de casa porque não estava me sentindo bem. Eu tinha crédito e confiança acumulados o suficiente para que não houvesse perguntas incômodas. Daniela mal reparou. Murmurou algo sobre uma reunião importante e saiu para o escritório com o café na mão, o celular grudado na outra. Da janela, eu a vi entrar no carro, ajustar o retrovisor, revisar a maquiagem e arrancar sem imaginar que, enquanto se afastava, a vida que havia montado cuidadosamente começava a desmoronar onde menos esperava, em suas próprias gavetas. Assim que o carro sumiu na esquina, comecei a procurar. Daniela guardava arquivos em sua pequena escrivaninha na sala. Um móvel que sempre me parecera caótico, mas que na verdade tinha sua própria lógica. Envelopes meio abertos, pastas com etiquetas pela metade, notas coladas com abreviaturas que só ela entendia. Abri gavetas, com o coração batendo na garganta, com a sensação de estar cruzando uma linha, mas lembrando-me da voz de Verônica. Você está se protegendo. Não é invasão gratuita, é defesa própria. Encontrei extratos de conta dos últimos 3 anos, declarações de imposto de renda conjuntas, informações de contas de investimento. Fotografei tudo com o celular e subi para uma pasta privada na nuvem que Verônica havia criado para mim naquela mesma noite, enviando-me o link com uma mensagem breve. Aqui guardamos tudo, passo a passo. E ali estavam 2 contas que eu nunca havia visto com nomes de bancos que não estavam em nossa lista habitual, transferências regulares, quantidades que não eram gigantescas de uma só vez, mas que somadas davam vertigem. $50.000 haviam saído nos últimos 8 meses para um banco nas Ilhas Cayman. Nossa conta conjunta de poupança tinha ido sendo esvaziada pouco a pouco, não de uma vez, mas em pequenos mordiscos projetados para não despertar suspeitas em alguém que não olhasse com lupa. Alguém como eu, que confiava. Senti náuseas. Tive que me apoiar por um momento na mesa para não perder o equilíbrio, mas continuei fotografando, continuei documentando. Verônica havia me dito para ser minucioso. Então eu fui. Também encontrei e-mails impressos e arquivados. Correspondência sobre uma pequena propriedade de investimento que eu não sabia que existia. Ou melhor, que ela possuía. Um apartamento na praia comprado através de uma sociedade que eu jamais havia ouvido mencionar. Tudo estava em seu nome. O meu brilhava por sua ausência, como se eu nunca tivesse existido naquele plano. E depois encontrei os e-mails dirigidos a Ricardo. Daniela havia sido descuidada ou talvez confiante demais. Ela havia impresso algumas trocas, provavelmente para revisar números ou datas, e as havia deixado em uma pasta azul sem etiqueta clara. Comecei a ler pensando que seriam documentos de trabalho, mas as primeiras linhas me deixaram gelado. Mensagens românticas, comentários íntimos sobre noites em hotéis de trabalho, piadas privadas sobre o quão ingênuo eu era, planos para um futuro no qual eu claramente não aparecia. Em um deles, escrito alguns dias antes do jantar com Tanaka, lia-se:
Assim que resolver o assunto, Carlos, poderemos parar de nos esconder? Só preciso de mais um pouco de tempo para deixar todas as peças no lugar. E o assunto, Carlos, era nisso que eu tinha me tornado, um problema administrativo que precisava ser resolvido para que a vida ideal dela funcionasse. Guardei cada um desses e-mails como se fossem peças de um quebra-cabeça macabro. Passei 6 semanas reunindo provas em silêncio, vivendo com uma mulher a quem agora eu via com absoluta clareza e que, no entanto, continuava dormindo na minha cama, comendo na minha mesa, falando comigo como se nada estivesse acontecendo. Aqueles dias foram os mais longos e estranhos da minha vida. Eu me levantava, tomava café da manhã com ela, a escutava reclamar do trânsito, do chefe, de algum colega, do quanto ela tinha que lutar para conseguir o que merecia. Às vezes, mencionava Ricardo de passagem, como o cara das finanças que está nos dando dor de cabeça. E eu assentia, sentindo que meu rosto era uma máscara bem fixa. Eu trabalhava, atendia reuniões e a cada certo tempo me esgueirava para o banheiro para checar mensagens de Verônica, que ia organizando a informação, construindo o caso com a precisão de alguém que havia visto muitas versões da mesma história. Nós nos reuníamos 2 vezes por semana no escritório dela. Eu chegava com uma pasta ou com o celular cheio de fotos novas. Ela me recebia com café e uma expressão que misturava profissionalismo e carinho. O escritório dela era um lugar pequeno, cheio de papéis, diplomas na parede, estantes com livros de direito e uma planta meio viva no canto. O contraste com o meu escritório asséptico, cheio de telas e gráficos, era brutal. Ali, sentado na frente dela, eu me sentia menos como um gerente e mais como um ser humano nu. Repassávamos cada documento, cada e-mail, cada movimento suspeito. Aqui, dizia Verônica, sublinhando uma data. Ela começa a esvaziar a conta de poupança e aqui coincide com compras que não aparecem no planejamento normal de vocês. Este e-mail do Ricardo, ela acrescentava depois, é ouro puro. Está admitindo conhecimento dos movimentos de dinheiro. Isso coloca ele também em problemas, mas principalmente demonstra que nada disso foi um acidente. Você se dá conta de que ela tinha tudo planejado? Eu perguntava às vezes com uma mistura de assombro e horror. Sim, respondia ela, olhando diretamente para mim. E é justamente por isso que vamos fazer a coisa certa. Não se trata de vingança vazia, Carlos. É justiça. Você está reivindicando o que lhe corresponde e impondo limites a alguém que nunca pensou que você seria capaz de fazer isso. Enquanto isso, em casa, Daniela parecia viver em uma realidade paralela. Ela continuava falando de sua possível promoção, da parceria com os japoneses, dos passos que estava dando para assegurar nosso futuro. Às vezes, ela se mostrava até mais carinhosa do que antes, como se intuísse algo, ou como se, sabendo que logo executaria seu plano, pudesse se permitir uma espécie de nostalgia antecipada. Eu a observava com uma mistura de tristeza e distância. Deixei de perguntar quando ela havia parado de me amar e comecei a aceitar que simplesmente eu já não era parte da equação dela. Você tem certeza de que quer ir tão longe? Verônica me perguntou em uma de nossas reuniões quando já tínhamos o caso montado. A história na empresa vai ser como uma bomba. Ela pode ficar sem nada, pelo menos por um tempo. Pensei no jantar, nas palavras dela, no assunto Carlos, na maneira casual com que falava de esconder dinheiro. Ela já estava planejando me deixar sem nada, eu respondi. Disse isso literalmente. Ela está se preparando há tempo para isso. Eu só estou me adiantando. Verônica assentiu devagar. De acordo. Então faremos isso direito. Escolhemos uma sexta-feira. Verônica protocolou a petição de divórcio na quinta-feira à tarde, pouco antes do fechamento dos fóruns. Na sexta-feira pela manhã, eu me vesti como para ir ao trabalho, nó da gravata perfeito, maleta na mão, mas em vez de seguir para o meu escritório, fui para o de Verônica.
Às 9 em ponto, o Departamento de Recursos Humanos da empresa de Daniela receberia um dossiê com todas as provas, os movimentos de dinheiro, as contas no exterior, os e-mails com Ricardo, tudo organizado com uma precisão implacável. Às 9h30, um oficial de justiça entregaria os papéis do divórcio no escritório dela. Imaginei a cena sem querer. Ela abrindo um envelope com a testa franzida, lendo meu nome em umas folhas que não esperava. Sentei-me na sala de reuniões de Verônica, uma mesa longa, uma janela que deixava entrar uma luz pálida, uma cafeteira no canto. Tinha uma xícara de café na minha frente que eu não conseguia saborear. Olhava o relógio a cada 2 minutos, levantava, voltava a me sentar. Em um momento, peguei o celular para me distrair e vi uma notificação, uma mensagem de Daniela, algo sobre o jantar que teríamos no sábado com uns amigos. Deixei sem responder. Minutos depois, desliguei o telefone de vez. Não queria ver as chamadas nem as mensagens dela quando ela soubesse o que estava acontecendo. Às 11, Verônica entrou na sala com o laptop na mão. Pronto, ela disse. Papéis entregues, provas recebidas. Ela foi colocada imediatamente em suspensão enquanto investigam. O contato que temos no RH me escreveu. Ela se sentou na minha frente. Como você se sente? Respirei fundo. Apoiei as mãos sobre a mesa para sentir algo sólido. Aterrorizado, admiti, mas em paz, como se finalmente estivesse fazendo algo certo por mim mesmo. Naquela noite, fiquei na casa de Verônica. Ela tinha um quarto de hóspedes pintado de uma cor clara, com uma cama de casal e uma mesinha com uma luminária simples. Ela já havia me dito que eu podia ficar ali o tempo que precisasse. Ela me ajudou a redigir os e-mails para o meu próprio trabalho, explicando que eu ia pedir uma licença por motivos pessoais durante algumas semanas. Pedimos comida por aplicativo, abrimos uma garrafa de vinho, falamos de qualquer coisa que não fosse o divórcio por 1 hora, como se pudéssemos dar um respiro à tragédia. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar sem ter que justificar cada decisão, sem medo de que qualquer desejo meu fosse julgado como pouco prático. Daniela tentou me ligar 47 vezes naquele primeiro dia. Eu sei porque foi Verônica quem contou. Deixou mensagens de voz que iam da confusão à raiva, passando por súplicas e ameaças veladas. Eu não escutei nenhuma. Verônica, sim, por obrigação profissional, e as foi guardando como parte do processo. Ela me descreveu por cima. Primeiro o que está acontecendo. Depois como você se atreve. Mais tarde podemos conversar? Depois você vai arruinar a minha carreira, pense bem. Todo o catálogo de alguém que não se sente culpado pelo que fez, mas pelas consequências que agora tinha que enfrentar. No sábado, acompanhado por Verônica e um policial, apenas como precaução, caso as coisas saíssem do controle, voltei para a casa para buscar minhas coisas. O policial não estava ali porque eu temesse violência física. Era mais uma presença neutra, uma testemunha. Daniela estava na sala e tinha uma aparência péssima, descabelada, desgrenhada, com os olhos vermelhos e inchados. Quando me viu entrar, levantou-se de repente. "Carlos, por favor." Ela começou dando um passo em minha direção. Levantei a mão. "Não." Ela ficou parada, respirando com dificuldade. "Só me deixe explicar." "Explicar o quê?" Perguntei, sentindo uma calma estranha. "Que você está me traindo, que escondeu dinheiro, que disse a um parceiro que eu sou um homem sem ambição, útil apenas para dar imagem de estabilidade." Eu escutei cada palavra daquele jantar, Daniela, cada uma. O rosto dela perdeu a cor de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Você não fala japonês," ela gaguejou. "Eu falo fluentemente há mais de 1 ano." Eu respondi. "Curioso que você nunca tenha perguntado. Nunca te interessou saber no que eu empregava meu tempo enquanto você estava ocupada demais com o trabalho ou com o Ricardo."
Pronunciei o nome com intenção. Vi o queixo dela tremer. Ela se jogou no sofá, como se as pernas não pudessem sustentá-la. A empresa me suspendeu, ela disse ao cabo de alguns segundos. Estão investigando tudo, Carlos. Eu posso perder o meu trabalho. Esse já não é o meu problema, eu disse, e comecei a caminhar em direção às escadas, em direção ao quarto onde eu tinha que fazer as malas. Espera. A voz dela soou desesperada, quase histérica. Podemos resolver isso. Terapia de casal, o que for. Eu termino com o Ricardo. Podemos superar. Foi um erro. Eu estava confusa. Você sabe como é a pressão. Eu me virei para olhá-la. Olhá-la de verdade. Aquela mulher com quem eu havia passado 12 anos, a quem eu havia amado e que eu acreditava que também me amava. Você não quer resolver isso, eu disse devagar. Você quer resolver a sua carreira, a sua imagem, a sua situação econômica. Não te dói ter me magoado, te dói que tenham te descoberto. Isso não é verdade, ela replicou. Mas seus olhos desviaram por alguns segundos para o policial, para Verônica, como se buscasse um cenário mais favorável. Naquele jantar, você disse ao Sr. Tanaka que eu era um homem conformista, que você tocava o barco, que eu era pouco mais do que um símbolo de estabilidade que ficava bem nas fotos. Eu continuei. Você se lembra sequer de ter dito isso. O silêncio dela foi resposta suficiente. Ela baixou o olhar, apertou as mãos sobre os joelhos. Acabou me fazer pequeno para que você possa se sentir maior, Daniela. Eu prossegui. Acabou ser o esposo conveniente que não exige demais. Apresente todos os recursos que quiser. Brigue pelo divórcio se lhe apetecer, mas você não vai ganhar e não vai se sair bem escondendo os nossos bens. Eu vi as contas, os e-mails, o apartamento. Você já não pode fingir que foi um mal-entendido. Vi algo se quebrar em sua expressão. Talvez fosse o momento em que se deu conta de que o assunto Carlos havia deixado de ser um peão manejável e se tornara um oponente imprevisto. Passei 2 horas empacotando, peguei roupas do armário, meti livros, cadernos de japonês, o laptop, alguns objetos pessoais que pareciam carregados demais de lembranças para deixá-los para trás. Cada coisa que eu colocava na mala era também uma pequena despedida de uma versão de mim mesmo que já não existia. Daniela não tentou me deter. Ficou no sofá olhando para o nada, de vez em quando passando as mãos pelo cabelo, como se buscasse organizar por fora algo que por dentro já não tinha conserto. Eu também me sentia quebrado, não vou mentir, mas diferente dela, finalmente sabia para onde caminhar. O divórcio demorou 8 meses para se completar. A lei do estado onde vivíamos exigia um período de espera de 6 meses desde a petição e passamos esse tempo negociando o acordo com advogados, documentos, audiências e silêncios incômodos em corredores de fórum. A investigação interna da empresa encontrou provas suficientes de violações éticas, os movimentos de dinheiro não declarados, o uso de informação privilegiada para benefício pessoal, os e-mails com Ricardo. Ela foi demitida. Mais tarde, conseguiu outro trabalho, mas em um cargo inferior com menor salário e muito menos projeção. As contas no exterior tiveram que ser declaradas e repartidas. A propriedade que eu não sabia que existia passou a fazer parte dos bens matrimoniais. Verônica, com a eficácia paciente que a caracterizava, foi puxando cada fio até desmontar o tecido que Daniela havia tramado pelas minhas costas. Houve momentos difíceis, é claro, sessões em que os advogados de Daniela tentaram pintar-me como um homem frio, ausente, excessivamente focado na sua carreira, alguém que a havia empurrado sem querer a buscar compreensão fora. Eu escutava esses relatos como quem ouve uma história sobre um personagem vagamente familiar, mas que não termina de reconhecer. Não sou perfeito, pensei muitas vezes, mas nada justifica o que ela tentou fazer. Em algumas audiências, nossos olhares se cruzaram. Havia nos olhos dela uma mistura de reproche e súplica,
como se ainda esperasse que no último momento eu retrocedesse. Não o fiz. No final, saí com a metade de tudo o que ela havia tentado ocultar, além de uma pensão compensatória durante 3 anos, enquanto eu reajustava a minha vida e reorganizava a minha própria carreira em condições que me beneficiassem, e não a nossa imagem. Mas, para além do dinheiro, eu fiquei com algo que não tem preço. A certeza de que havia escolhido deixar de ser um personagem secundário na minha própria história. O melhor, no entanto, algo que jamais vi acontecer, ocorreu uns 2 meses depois de iniciar o processo de divórcio. Uma manhã, enquanto revisava e-mails no computador, vi uma notificação do LinkedIn, uma mensagem nova, o remetente, Tanaka. Demorei alguns segundos para processar. Abri a mensagem com o coração acelerado. Era breve, mas calorosa. Dizia que havia ouvido falar por terceiros do meu divórcio e da situação complicada que eu estava atravessando. Acrescentava que durante o jantar havia tido a impressão de que eu entendia mais do que deixava transparecer e que essa intuição havia se confirmado ao saber posteriormente de alguns detalhes. Eles estavam abrindo um escritório no nosso país e precisavam de alguém que entendesse tanto o mundo tecnológico e de negócios ocidental quanto a cultura empresarial japonesa. Sua combinação de experiência e domínio do idioma, ele escreveu, seria inestimável. Ele me perguntava se eu estaria disposto a tomar um café e falar de um possível posto. Lembro-me da sensação exata, como se, de repente, alguém tivesse aberto uma porta em uma parede que eu acreditava maciça. Eu me reuni com ele e com a equipe dele umas semanas depois em uma sala de hotel discretamente luxuosa. Desta vez, falei japonês desde o primeiro minuto. Vi como os olhos dele se iluminavam, com um respeito genuíno, e talvez com um toque de diversão por eu tê-los enganado a todos naquela noite, fingindo ser um convidado mudo. Eu sabia, ele me disse em japonês ao final da entrevista, quando o ambiente já havia relaxado. No restaurante, quando Daniela falava sobre o Senhor, vi algo no seu olhar. Soube que entendia mais do que parecia. Não sabia até que ponto, mas intuí. Fico feliz que ele tenha encontrado a sua força. Ofereceram-me o cargo. Diretor sênior de marketing e desenvolvimento de negócios para o novo escritório. O salário era o triplo do que eu ganhava antes, mas além do dinheiro havia outra coisa. Respeito, autonomia, uma verdadeira oportunidade de construir algo próprio. Aceitei. Assinei o contrato sentindo que estava fechando definitivamente uma porta e abrindo outra que esperava havia anos. Durante 15 anos, dirigi esse departamento antes de me aposentar. Viajei ao Japão pelo menos 1 dúzia de vezes. Caminhei por ruas que antes só tinha visto em doramas e fotografias. Comi pratos cujos nomes havia aprendido em minhas aulas de idioma. Me perdi em estações de trem gigantescas e deixei que meus colegas me guiassem por izakayas pequenos, onde o japonês soava não como um exercício acadêmico, mas como música cotidiana. Fiz amizades de verdade, profundas, com pessoas que me conheceram não como o marido de, mas como Carlos, o sujeito sério, com um senso de humor inesperado, aquele que se esforçava para entender não só a língua, mas também as sutilezas da cultura. No trabalho, pela primeira vez, senti que a minha opinião era ouvida pelo que valia, não por quão bem se encaixava na foto. No plano pessoal, minha vida também mudou. Mudei-me para um apartamento simples, mas iluminado, onde cada objeto havia sido escolhido por mim, sem negociar com ninguém. Descobri que gostava de cozinhar, que relaxava cortando legumes enquanto escutava música japonesa ou podcasts sobre história. Saí com algumas mulheres. Tive um relacionamento sério de 5 anos com uma colega de outra empresa. Uma mulher que também havia passado por um divórcio e com a qual compartilhei muitas risadas e algumas lágrimas.
Terminamos de forma amigável, porque nossos caminhos começaram a ir em direções distintas. Mas eu nunca voltei a me encolher para entrar no molde da visão de outra pessoa sobre quem eu deveria ser. Não voltei a pedir permissão para ter hobbies, nem a esconder meus interesses por medo de que parecessem ridículos. Daniela me enviou um e-mail uma vez, uns 3 anos depois de o divórcio se tornar definitivo. Era uma mensagem longa, em que me contava que havia se casado novamente, que tinha um filho pequeno, que havia conseguido estabilizar sua carreira em outra empresa. Pedia desculpas por como as coisas haviam terminado entre nós e dizia que esperava que eu estivesse bem. Falava de erros de juventude, de não ter sabido valorizar o que tínhamos. Eu li o e-mail até o final, fechei-o e nunca respondi. Há capítulos que não precisam de epílogo, e este era um deles. Meu silêncio foi a única resposta que eu quis lhe dar. Agora tenho 63 anos. Tudo aquilo aconteceu há mais de 20, mas lembro de cada detalhe, com uma nitidez que às vezes me surpreende. O restaurante com luz tênue, o brilho satisfeito nos olhos de Daniela quando se apresentava como a mente estratégica, pintando-me como um homem apagado. A voz serena de Verônica do outro lado do telefone, o primeiro e-mail do Tanaka, o primeiro voo para Tóquio. O divórcio, por mais doloroso que tenha sido, me devolveu a vida. Me obrigou a olhar no espelho e perguntar quem eu era sem o papel de marido, sem a fachada de casamento estável. E contra todas as probabilidades, descobri que gostava muito mais do homem que saiu daquele incêndio do que daquele que havia entrado nele. Continuo estudando japonês, embora agora o faça só por prazer. Tenho uma estante cheia de romances, alguns fáceis, outros que ainda me fazem suar, e desfruto encontrando palavras novas que não consigo traduzir completamente. Vejo filmes, séries, às vezes até telejornais só para escutar a cadência do idioma. De vez em quando, dou aulas particulares para profissionais jovens que querem aprender para o trabalho. Eles me olham com curiosidade quando lhes conto que, no meu caso, esse idioma começou como uma escapatória secreta e terminou sendo o que me salvou. É a prova viva de que eu era capaz de muito mais do que havia me permitido acreditar, enquanto vivia encolhido em um casamento onde a minha voz mal contava. Aquele jantar naquele restaurante japonês foi, ao mesmo tempo, a pior e a melhor noite da minha vida. A pior, porque escutei verdades que destruíram a realidade que eu acreditava ser segura, porque me obrigou a aceitar que a mulher com quem eu compartilhava a cama não era a pessoa que eu pensava. A melhor, porque me impulsionou finalmente a agir, a deixar de aceitar menos do que eu merecia, a sair do conforto desconfortável de ser invisível. Se você está escutando isso e está em um casamento onde se sente invisível, onde te minimizam, onde as suas conquistas são ridicularizadas ou usadas apenas como decoração para a vida de outra pessoa, preste atenção a essa sensação. Não é fraqueza, não é exagero, não é ingratidão. É a sua voz interior tentando avisar que algo está errado. Aprenda o idioma, o que for que você precise. Talvez literal, como eu fiz com o japonês. Talvez a linguagem das leis, para entender o que lhe pertence. Talvez a das finanças, para saber o que está se movendo ao seu redor. Talvez a da sua própria autoestima, para poder impor limites sem se sentir culpado. Reúna provas, mesmo que essas provas sejam primeiro internas. Momentos, frases, padrões que se repetem. Não considere normal o que te dói todos os dias. Procure a sua Verônica, essa pessoa ou esse profissional que saiba como te proteger e que lhe diga com calma que você não está louco por sentir o que sente. E quando estiver pronto, recupere a sua vida. Não será fácil, vai doer. Haverá noites em que você questionará tudo, em que se perguntará se não teria sido mais simples ficar onde estava, aguentando. Haverá dias em que o medo lhe sussurrará que é melhor ser um acessório do que se arriscar a estar sozinho.
Mas, do outro lado dessa dor, há uma vida na qual você pode ser completamente você mesmo, onde a sua voz importa, onde as suas decisões contam, onde você não é um figurante no relato de outra pessoa, mas sim o protagonista da sua própria história. Uma vida na qual você pode sentar-se, como eu, muitos anos depois, para contar o que viveu sem se envergonhar de ter escolhido a sua dignidade. E acredite em mim, essa vida vale a pena lutar por ela. E se esta história te mexeu por dentro ou te fez pensar na sua própria vida, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precise. Também vou adorar ler a sua opinião nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Sua participação faz com que esta mensagem chegue mais longe do que você imagina.